grande. Então diga comigo, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Igreja, reino de Deus é muito grande para se fazer sozinho. Não é coisa de de eu, é nós. É nós, como diz os manos lá em São Paulo, né? É nós. Então, obrigado, cada líder de célula, cada coordenador, supervisor, pastor de rede. Quantos aqui lideram algum ministério da igreja? Levanta a mão. Também temos vários. Deus abençoe, obrigado pelo seu serviço. E quantos aqui estão em célula ou são voluntários ministeriais? Aí levanta a mão, todo mundo. Ok. Então espero que você tenha levantado a mão em alguma dessas situações, seja para ser um pastor, um líder de célula, um voluntário, um líder ministerial ou um participante. Sabe por quê? A igreja não pode ser um lugar só para frequentar. Igreja não é um lugar que a gente vem domingo, senta, recebe uma palavra da fé, louva ao Senhor, dá uma oferta e volta na semana que vem. A igreja não é um lugar para frequentar, não é um lugar religioso. A igreja é uma família para pertencer. E uma igreja, família grande, como a PIB em Campo Grande, tem lugar para todo mundo servir. Às vezes algumas pessoas chegam numa igreja grande, estruturada, e pensam assim, já está tudo acontecendo, não precisa de mim. Engano seu. Precisa da sua presença, precisa da sua oração, precisa da sua oferta, precisa do seu testemunho público na cidade, precisa do seu serviço no ministério e também no pastoreio mútuo da igreja. Então, precisamos de você, porque aqui todos são servos de Jesus, discípulos de Jesus, e servem uns aos outros para o bem desta linda cidade, que nos seus 152 anos, conta com esta igreja. Quantos anos, Ronaldo? 106. Então, dos 152 anos da cidade de Campo Grande, esta igreja já está aqui há 106. E está aqui por quê? Porque pessoas serviram, senão não teria chegado até aqui. A igreja é uma força em movimento. Nunca se apegue ao nome e nem ao local, e sim às pessoas e a Deus. Pegou aí? Nunca se apegue a nome e a local. Apegue a pessoas e a Deus. Por quê? Porque a igreja, ela pode mudar de endereço. Famílias não mudam de endereço. Por que a igreja não pode mudar? Provavelmente essa igreja não nasceu aqui nesse local. Se mudou para cá. E os nomes também podem mudar. Mas somos fiéis a Deus e à nossa família da fé. Então a igreja, ela é uma força em movimento, não é, Paulinho? Então ela pode mudar à medida em que a igreja vai crescendo como as famílias biológicas. Na verdade, a igreja é uma família espiritual. Você sabia que Deus só criou duas famílias? A família biológica e a família espiritual. Então, entenda sempre isso, que a família biológica e a família espiritual, ela precisa ser cuidada e protegida pela igreja. Por quê? Porque se você não fizer isso, ela é um alvo no mundo. O diabo, ele sabe do poder da família biológica e da família espiritual, da sua família biológica e da igreja. E você já percebeu que não existe no mundo hoje duas instituições mais atacadas do que a família biológica e a família espiritual? Porque o diabo sabe que se ele destruir a família biológica e destruir a igreja, acabou o mundo, isso aqui vira um inferno. A igreja aqui e a família aqui mantém esse sal e essa luz, esse tempero. Então ore pela sua família biológica, cuide dela, os problemas se resolvem, e cuide da sua família espiritual, a igreja. Por quê? São as duas instituições que Deus colocou na terra. Você já parou para pensar nisso? Deus não criou nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum país, nenhuma empresa, nenhuma ONG. Tudo isso é coisa dos homens. Cidade é coisa dos homens. Divisão geopolítica das nações é coisa dos homens. O mundo vive mudando. Está mudando até hoje. Você pode ver a invasão da Rússia. A Rússia é um país gigante.
Você tem uma noção do tamanho da Rússia? Ela tem 11 fusos horários. 11 fusos horários. Ela faz parte da Europa, da Ásia, está no mundo todo quase, no globo todo. Mas mesmo assim ela gana por mais terra. O que é isso? É coisa dos homens. Os homens querem cada vez mais crescer. E quando você pensa que você está se recuperando de uma guerra que se estendendo, da invasão russa na Ucrânia, vem a invasão do Hamas em Israel, aí a China falando em invadir Taiwan. Então esse é o mundo dos homens, caído pelo pecado, cheio de ganância, de poder. Leia Isaías capítulo 1, que você vai ver um retrato da situação do mundo que nós vivemos, caído pelo pecado. E o que faz a diferença? É você. É a sua família biológica e é a sua igreja. Então, cuide da sua vida, cuide da sua família biológica e cuide desta sua família espiritual. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, no presencial e no online. E você que está sentindo falta de algum líder aqui da PIB de Campo Grande de hoje, manda o link do canal do YouTube da igreja para ele e fala, olha, acompanha aí se você não pôde vir. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, da onde nós vamos tirar o estudo desta manhã. Então vamos pensar nesse ser igreja. Ser igreja não é sobre prédio. A igreja pode se reunir num prédio, pode se reunir embaixo de uma árvore, pode se reunir embaixo da ponte, porque a igreja, ela é composta de pessoas. E Deus me deu essa visão, não é sobre dom de governo, como está em Efésios capítulo 4. A igreja, ela precisa ser tridimensional. Ela vai no céu buscar o profético, então ela traz do céu o profético. Como que a gente traz do céu o profético? Com oração, com voto, com jejum. Por quê? Porque a igreja não é uma organização humana. Eu já acabei de falar aqui o que são organizações humanas. Cidades, estados, países, empresas, ONGs, isso são organizações humanas. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é uma organização do céu para a terra. O Senhor Jesus disse lá na Galileia, em Mateus capítulo de número 16 e 18, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja de Jesus. Então a igreja não é da terra, a igreja é do céu para a terra. Então nós vamos no céu e buscamos o profético. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu adoro, eu vou ao céu. Ninguém adora olhando para a terra. Nós adoramos na perspectiva do céu, não é? Erguemos as mãos em adoração e adoramos ao Senhor. E dizemos, santo, santo, santo é o Senhor. Como acabamos de fazer aqui. Embora que a adoração na terra é só um ensaio. A grande apresentação vai chegar. Mas sempre em direção ao céu. Então é o profético. Eu vou ao céu buscar para a terra. Depois eu trago para a dimensão pastoral, que é onde eu vou cuidar das pessoas. Aí entra pequeno grupo, as células, a disciplina, o discipulado, eu trago para cá. E depois a terceira dimensão, que é a apostólica, é o envio, é o ide do Senhor Jesus. Então, para sintetizar o que é uma igreja saudável, eu gosto de usar estas três direções. Eu busco no céu, eu trago para o coração e eu envio ao mundo. Você pode dizer isso comigo? Então, uma igreja saudável, tridimensional, ela busca o céu, que é o profético. Ela traz para o coração, que é o pastoral. E ela envia ao mundo, que é o ide, que é o evangelismo, que é missões, que é ir na comunidade, que é transformar a realidade. Qual dos três é mais importante? Os três. Os três, simultaneamente. Estamos aqui em adoração a Deus. Nós vamos ao céu em oração, em adoração, em fé. Mas nós queremos cuidar das pessoas, então trazemos para perto, no templo e nas casas. Mas também não podemos ficar só aqui dentro, porque a igreja não é uma caixa, não é uma bolha. A igreja é a única instituição que existe para os que ainda não chegaram. Quem aqui já está salvo por Jesus? Levante sua mão. E a pergunta, por que você não foi para o céu ainda? Se você já está salvo. Será que Deus deixa a gente sofrendo aqui com tanta dor, com tantos problemas, com guerra, com injustiça, com violência, com queimada aqui no Pantanal? Não, não é porque Deus quer que a gente sofra. É porque aqui temos uma missão.
Enquanto que ele não vem, nós vamos. Enquanto que ele não volta, você tem um ministério, você tem que exercer o seu chamado, lá no hospital, lá na faculdade, na sua empresa, na sua família. Enquanto que ele não vem, nós vamos até a volta do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos e vamos pensar em liderança que prevalece. Enquanto você abre aí, quero só passar aqui, pode passar, por favor? Isso aqui é a minha família, eu e Leila somos casados há 34 anos. Ela é pastora, psicóloga, estou fazendo doutorado em psicologia agora, serve comigo. E temos 4 filhos. Ana Beatriz é a mais velha, ela trabalha na União Europeia, mora em Bruxelas. Ana Beatriz está fazendo mestrado na Alemanha, faz 2 mestrados. E o João Pedro e o João Vitor estão conosco em São José. O Vitor hoje está liderando missões, formado em teologia, vai fazer administração, e o João Pedro é o líder da técnica da igreja, formado em comunicação. A minha maior alegria é ver os 4, na verdade, servindo Jesus, porque nenhuma vitória fora da família vale uma derrota dentro de casa. Não é isso? Pode passar? Se você quiser me seguir, eu sigo Jesus, não tem problema nenhum, não vou botar você em roubada. Você sabe que hoje, às vezes, a gente segue alguém e, de repente, ali no feed, você toma um susto, não é? Então, muito cuidado. Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa a fazer, faça para a glória de Deus. Então, veja bem quem que você está seguindo. Pode passar? Eu não trouxe os meus livros aqui, mas aí na livraria da igreja pode adquirir, ou online. Recomendo esse a todos os líderes aqui. Se você ler e praticar esse livro, vai ajudar você a construir uma igreja melhor a cada dia. Não só essa, mas do reino de Deus. Fala sobre igreja família. Igreja não é uma fábrica, igreja não é uma festa. Você sabe, tem muita igreja hoje que está bem intencionada, mas confusa. Porque tem gente que está achando que plantar uma igreja é fazer assim, ó. Aonde está ventando mais com evangélico? Aí eu vou lá, faço um evento de 3 dias, chamo uma banda famosa, 3 pregadores assim top, convido o Ronaldo, e aí depois de 3 dias eu vejo o que fica, aí eu arrumo um lugar, alugo, chamo de church, boto umas luzinhas, pinta de preto e já começa a igreja. Né? Então, não que isso seja pecado, mas não é a forma mais orgânica de você plantar uma igreja. Plantação de igreja começa com evangelismo, depois com pequeno grupo, com discipulado, com batismo, para você ir plantando a igreja até que ela seja saudável e multiplicadora, não é? Então, esse livro pode te ajudar nesse sentido, tem um workbook para você trabalhar nele também. Pode passar? Esse é o último livro que eu escrevi, Máximas para a Vida e para a Liderança. Não é a sua capacidade que atrai a atenção de Deus, mas é a sua obediência. Não é? É uma boa ou não é uma boa máxima? Vamos dizer isso juntos? Não é a sua capacidade que atrai a atenção de Deus, mas a sua obediência. Até mesmo aqui no mundo dos homens, né? Quantas pessoas são contratadas por causa da performance do currículo e depois são dispensadas por causa, às vezes, do temperamento ou por causa da irresponsabilidade, não é? Vamos lá. Quero ler com você Romanos capítulo 1, de 1 a 8. Vamos ficar de pé? É tão bom abrir a Bíblia e ficar de pé, não é? Eu vou ler na NVI, eu não sei qual é a sua tradução. Se você não tem uma Bíblia, pode abrir o seu smartphone e pegar a sua eletrônica. Você que está online conosco, nos acompanhe aí também na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia eletrônica. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras. Verso 3, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações
um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados a pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Aleluia! Que essa boa palavra seja aplicada em nossos corações e multiplica a 100 por 1. Amém? Podeis assentar. Romanos, Evangelho de Deus. Eu acho essa expressão fantástica. Existe Mateus, Marcos, Lucas e João. Diga comigo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo chama Romanos de Evangelho de Deus. É muito interessante essa colocação aqui que ele faz, que lemos. Separado para o Evangelho de Deus. Talvez não tenha um livro em todo mundo que você tem que ler repetidas vezes, que é a carta de Paulo aos Romanos. O Evangelho de Deus. Aqui está toda a essência da doutrina de uma igreja saudável. Você não pode edificar uma igreja saudável com doutrina ruim. Então, ler a Bíblia inteira, os 66 livros, os 39 do Velho Testamento, os 27 do Novo, os 4 Evangelhos, bênção de Deus. Mas nunca esqueça de meditar na carta de Paulo aos Romanos. Lá da cadeia de Roma, Paulo escreve a sua carta e ela se torna atemporal para nós. E hoje aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso, aqui nesse primeiro Mato Grosso do Sul, eu ia voltar lá, mas obrigado por estarem atentos. Agora, nunca se esqueça dos irmãos lá de cima. Então, creia que sem dúvida alguma, essa carta ela é muito relevante para os nossos dias. Boa parte das doenças que a igreja evangélica brasileira, no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, estão sofrendo, é pela falta da prática da carta de Paulo aos Romanos. Então, como diz o John Stott, ouça o Espírito e ouça o mundo. Veja o que está acontecendo lá fora, ouça o Espírito Santo, e vamos dar as respostas necessárias. Sabe por quê? Não existem mais igrejas como antigamente. Por quê? Porque não tem igreja para antigamente. Então, a Bíblia não vai mudar. Carta aos Romanos, o Evangelho de Deus é o mesmo. Mas as pessoas mudam. E se as pessoas mudam, tem que mudar a nossa comunicação, tem que mudar a nossa metodologia, tem que mudar a nossa abordagem. Por quê? Queremos alcançar pessoas. Não somos um fim em si mesmo ser evangélico. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas. E sempre lembrando que, como Jesus nos ensinou em Mateus 16, 18, ele diz que você é Pedro, então pegue esta palavra para si pessoalmente. Pedro é a pedra, é a rocha, é a base, mas agora também está falando sobre a sua vida que crê nesse mesmo evangelho. Sobre esta palavra, a palavra da fé, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Agora, quando perdemos essa perspectiva de vista, a igreja fica frágil. Por que Deus colocou no coração dos seus pastores, no primeiro domingo do mês, teu lidere Primeira Batista? Para equipar você. Cuidamos dos que cuidam. O mundo mudou e vai continuar mudando. Uma liderança profética, apostólica e pastoral de uma igreja, ela não está sobre títulos. As pessoas me chamam de tudo quanto é título, Ronaldo. Eu não tenho problema com isso. O meu nome é Carlito, pode chamar de Carlito. Tem gente que chama de Carlito, pastor, apóstolo, pai, presidente, profeta.
tem nenhum problema. A grande questão é se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você não é, porque as pessoas te chamam daquilo que elas recebem, daquilo que elas nutrem. Se você é um pai espiritual para elas, vão te chamar de pai. Se você é um professor, vão te chamar de mestre. Então, nenhum problema. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Porque se eu sei quem eu sou, eu vou, alinhado à identidade que Deus me deu, cumprir o meu chamado. Então, vamos lá. Uma liderança que prevalece. Os líderes aqui da PIB em Campo Grande. O que eles precisam desenvolver para que tenhamos uma igreja que prevalece diante do mundo, diante das circunstâncias, diante do mal. A primeira coisa, depois, Ronaldo, você pode mandar esse esboço para a sua liderança, mas se você quiser anotar aí, quando a gente anota, a gente retém um pouco mais. Desenvolva uma identidade bem resolvida. Qual o primeiro princípio? Desenvolva uma identidade bem resolvida. Pode passando, por favor? Tem os pontos aí? Pode passando. Pode passar? Eles vão lá, vamos para o primeiro ponto. Eu achei que estava passando, desculpa. Isso. Vamos lá? Por que Paulo sabia quem ele era? Porque ele escreve na sua carta, escrevendo aos irmãos lá em Roma. Se ele tivesse dúvida, ele não teria escrito isso aqui. Vamos lá? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você, como líder, tem que se apresentar. Então, a primeira coisa, a coisa mais bonita é o seu nome, não é o seu título. Não é se você é doutor, se você é mestre, se você é professor. Tudo isso é importante, mas não é o mais importante. A coisa mais importante é o seu nome. E aí você sabe quem você é. Paulo tinha essa consciência. Paulo, vírgula. Então isso aí já diz muita coisa. Fala sobre a sua convicção de saber quem eu sou. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, ele entende que ser servo é a primeira coisa. Se você não tem essa convicção de serviço, não adianta o seu doutorado, porque ele só vai servir de orgulho. Não adianta o seu título. Uma vez um filho meu foi a um outro estado, a uma outra igreja, e ele, por força de expressão, chamou o pastor de pastor. E o pastor corrigiu ele em público dizendo, pastor não, eu sou bispo. Então ele esqueceu de ler Romanos capítulo 1, versículo de número 1. Antes do seu dom de governo, antes dos seus títulos, você é servo. E se você não entende que é servo, não serve. Deus não tem problema com a academia. Não temos problema com o estudo. Só não podemos esquecer que antes de qualquer coisa você é servo. Antes de ser líder de pequeno grupo da igreja, líder de ministério, professor, pastor, servo antes de tudo, chamado por vocação, apostolado por dom de governo. Tem 5 dons de governo. Qual é o seu? Cada um aqui tem um, pelo menos. Separado, fala de cidadania. Santo quer dizer que eu não sou misturado com o mundo. Não é que eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas não estou misturado. Então, quanta sanidade em um versículo só. O apóstolo Paulo sabia exatamente da sua identidade. Uma pessoa de identidade bem resolvida é uma pessoa forte. Hoje, gente, há muito deslumbramento no meio evangélico. Nós somos um país que é um país de emergente. Por isso até que se fala, é um país de economia emergente. Hoje o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. É um país rico, próspero, embora que pelas injustiças sociais e problemas de corrupção e distribuição de renda, a gente tenha pobreza, mas não era para ser. Porque temos todos os recursos naturais, somos número 1 em uma série de culturas no agronegócio, na agricultura, e vocês são responsáveis por isso também.
Mas temos problema de formação, de educação, de corrupção, de distribuição de renda. Mas é um país próspero, rico, e tem uma situação de emergente. E com isso, o que acaba tendo? Você vê isso muito no meio do futebol, do esporte. Às vezes a pessoa desponta e cresce e fica rica. No meio de influencers. Mas sabe onde acontece isso também? Eu tenho 54 anos de idade, nasci em 1970, no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu vejo hoje muitos colegas no ministério deslumbrados. Ele parece com aquele jogador de futebol que foi criado num lugar muito pobre, aí cresce e para se validar ele tem que comprar um carro muito caro e tem que comprar uma casa muito cara e se não bastasse tem que ostentar nas mídias sociais. E aí também nos influencers tem isso. Mas infelizmente isso chegou no meio evangélico e chegou no púlpito. Tem muito pastor deslumbrado. Veio de um lugar muito pobre, Deus abençoou, a igreja cresceu, se tornou um líder, abriu um ministério e tal. Só que isso não tem nada a ver com Jesus e conosco, gente. Nós somos o povo da bacia e da toalha. E não é porque o mundo faz quem tem que fazer. Agora, não sei se quem é pior, se é ele que faz, ou quem segue ele, ou quem é adepto disso e alimenta esse sistema. E aí, então há esse deslumbramento. E aí nas mídias sociais, em restaurante caro, andando em business class, e se hospedando em hotel caro, e postando isso. O que é isso, gente? Falta dessa identidade. Porque se eu e você, eu não estou advogando aqui miséria, pobreza, nada disso. Não é o Evangelho de Deus em Romanos não é patrocinador de teologia franciscana. Isso é coisa da religião, não é coisa de Deus. Se você é bem-sucedido pelo seu trabalho, com a bênção de Deus, glória a Deus. E que você faça uma boa mordomia da sua riqueza e do seu crescimento. Para receber, celebrar e repartir. Amém? Mas você não pode se deslumbrar, porque no final das contas tudo é sobre Ele e tudo é para Ele. E nem tudo que Deus te dá é para você botar na internet. Nem por todo lugar que você anda. Porque tem que ser para a glória de Deus. Antes de postar alguma coisa, você tem que perguntar, em que o reino de Deus ganha com isso aqui? A minha igreja está sendo abençoada? O serviço, as pessoas estão sendo abençoadas? Eu estou inspirando as pessoas ou eu estou ostentando? Ostentação, luxo, vaidade, isto não serve para quem é seguidor de Jesus, que anda com a bacia e a toalha. Então, queridos, ocupem-se com o aprofundar e Deus vai dar o enlarguecer. Que a juventude da PIB em Campo Grande, que os irmãos desta igreja, é o que eu tenho ensinado a todos os pastores da Rede Inspire de igrejas. Hoje já são 1.600 no Brasil. Se vem com coisas, não tem professor para essa matéria no nosso discipulado. Desenvolva uma identidade bem resolvida. Sabe de onde você veio, o que você está fazendo aqui e quando você morrer, para onde você vai. Se Deus te deu muito, você é responsável pelo muito. Se Deus te deu menos, você é responsável por aquele menos. E para Ele toda a honra e toda a glória. Paulo, ele disse isso porque ele viveu isso. Na sua segunda carta, pode passar, 2 Coríntios 11, 25 a 27, ele fala o quanto ele sofreu. Então, às vezes, nós vivemos um pessoal no meio evangélico gospel que parece que vive na Disneylândia. 3 vezes fui golpeado com varas, 3 vezes apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei a noite. Tem gente que já para de ler por aqui. Deus me livre. Esse camarada estava em pecado. É muito problema para um homem só. Não, não é que estava em pecado. É o homem que, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Que das viagens missionárias que transformaram Antioquia na grande base de missões para a Europa, ele fez 3 viagens ao mundo europeu. É aquele que nos deixou um legado como o Evangelho de Deus, a carta de Paulo aos Romanos. Esse homem passou por tudo isso aqui.
Passei a noite, o dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos assaltantes, perigo com os meus irmãos compatriotas, perigo com os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. A maioria dos líderes evangélicos de hoje não gostariam de andar com um homem que passou tanto sofrimento como ele. Mas por outro lado, e esse é o nosso estilo de liderança. Se você quer servir Jesus, prepare-se que você vai também passar por adversidades. Mas como termina é que conta. E Paulo terminou mesmo preso, mas frutífero, lúcido e dando muitos frutos. Mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Sejam líderes fortes, preparados, homens e mulheres do bem, servindo esta igreja, servindo esta cidade e esse estado, para a glória global de Deus. E se vocês souberem quem são, de onde vieram, o que estão fazendo aqui, que não estão aqui simplesmente para passear na Disney, vocês vão terminar bem. O apóstolo Paulo, depois de 3 anos no discipulado, plantando igrejas lá em Éfeso, ele lá pôde discipular Tito, Timóteo. Quando saiu de lá, segundo Atos 20, ele disse: a minha tristeza é que eu vou sair daqui e alguns vão torcer a palavra da verdade. Então que não seja esse você. Amém? Segundo, estabeleça raízes bíblicas fortes e profundas. Romanos 1:1, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras. Está tudo aqui, está tudo aqui nas Escrituras. Se você quer ser um líder com velocidade, que aguente as tempestades da vida, tenha raízes profundas. A raiz é que sustenta a árvore. Coloca uma foto aí, tem uma foto? Toda vez que eu vou a Israel, espero voltar depois que terminar essa situação, eu vou a Jope, e a Jope eu encontro essa escultura. Isso aqui é um artista plástico israelense, fez essa escultura. Quem já foi lá e viu em Jope, aquela cidade que era um porto antigo, e dali Paulo também pegou os seus navios, dali saíram também os navios que vieram lá de Tiro e Sidom e chegaram com a madeira para o templo, dali Jonas saiu. É um caroço de laranja aqui, e aqui é um pé de laranja. Todo ano que eu vou lá, eu vejo essa escultura. Ela está viva e não morreu. Porque tem um fiozinho de água que traz água para dentro deste recipiente aqui. Mas você está vendo, ele não está plantado no chão. Tem uns cabos de aço aqui e ele está suspenso. Então, o que esta laranjeira não tem? Raízes profundas. Então ela nem cresce e nem dá o seu fruto. Pode colocar a próxima. O que essa laranjeira tem? Raízes profundas. Se ela tem raiz, ela pode gerar muito fruto. E em João capítulo 15, nós somos enviados para quê? Para ficar suspenso no ar? Não. Para dar muito fruto. E para dar muito fruto, nós temos que ter raízes profundas. As Escrituras são a nossa raiz, a nossa âncora da alma. Isaías 11:1, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e suas raízes brotará um renovo. Romanos, também Paulo diz, capítulo 11, verso 18, leia comigo. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta. Então, nós temos que ter raiz para que ela nos sustente, porque dia de tempestades virão, estamos no mundo. Agora, o ímpio não é assim. O Salmo de número 1, verso 4, diz que ele é como a moinha que o vento espalha. A palha que o vento leva.
você não será espalhado, você ficará plantado, amém? Então, saiba como líder que você tem identidade e que você tem raiz, você está enraizado. Tem um livro pela editora Inspire, chamado Enraizado, do Benny Libich, é um livro maravilhoso. Não sei se alguém já leu esse livro. Alguém já leu? Bastante. Então, recomendo aqui a todos os líderes desta igreja. Um livro extraordinário sobre uma vida formada em Cristo. 3. Declare sua fé apostólica. Sua fé não é para ser guardada, é para ser vivida e declarada. Verso 3 a 4... acerca do seu filho, como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado o quê? Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Gente, olha quanta coisa. Isso aqui é muito profundo. Você pode fazer uma tese de doutorado em cima dessa afirmação de Paulo em Romanos capítulo 1, 3 e 4, acerca da pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é Ele quem nós seguimos. Ele fala aqui, Espírito de Santidade, fala então sobre purificação. Filho de Deus com poder, fala de empoderamento. Ressurreto dentre os mortos, fala de autoridade e eternidade. Então esse é o Cristo. E a nossa fé tem que ser declarada nele. Dias atrás, recentemente, uma cantora popular brasileira, de um estilo de música que eu particularmente não gosto, que é funk, ela declarou, estava chateada que perdeu 200 mil seguidores, porque ela postou na sua mídia social, tomando um banho de erva dentro de um terreiro de umbanda que ela frequenta. Eu fiquei analisando aquilo lá. Eu falei assim, peraí, ela tinha os seguidores, cantando o estilo de música que ela canta, com o tipo de letra que ela propaga, com a ideologia sexual que ela professa. E aí tudo bem, Paulinho, tudo bem. Aí de repente, até então ela não tinha postado nada sobre a sua fé. Aí de repente ela decide sair do armário com relação à sua fé. E aí, por isso, ela perde 200 mil seguidores. Eu não posso analisar quem são esses 200 mil seguidores. Mas eu, como dizia a minha mãe, que está na glória, cá com os meus botões. Lembra dessa expressão? Cá com os meus botões? Eu fico pensando, bom, se falar palavrão, se falar a bandeira da sexualidade que ela professa e tudo isso, não tem nenhum problema. Agora, declarar a sua fé faz com que eu não siga. Cá com os meus botões, provavelmente essas pessoas tinham outro tipo de fé. E eu espero que nenhuma delas da PIB de Campo Grande. Não é verdade? Mas o que a gente começa a observar, gente? Que tem muito, não sei se é o caso dos 200 mil que a deixou, mas tem muito evangélico, que você xingar palavrão não tem problema, você ter a perspectiva da sexualidade diferente do que nós cremos na nossa tradição judaica cristã, não tem problema. Você só não pode mexer com ocultismo. Não, gente, não é por aí. Essa teologia rasa, coach, profunda como um pires, que tem matado muitas igrejas. Que você permite umas coisas e outras você aceita plenamente. Eu não vou deixar de segui-la porque eu já não seguia pelo que ela propaga e advoga. Mas tem muito crente que para o seu entretenimento é igual gente que perdeu dinheiro nessa onda aí de criptomoeda, gente. Aonde um crente enraizado em Cristo Jesus acha
que é normal você receber 5% de aplicação financeira. Onde, gente? Onde? Vou dizer para você, eu nunca perdi R$1 nesse tipo de coisa, nunca nenhum pastor que trabalha comigo e nunca ninguém que se aconselha comigo. Agora, na minha cidade, uma vez, quando tinha aquele negócio de Telex fria, né? BB Bond, tinha vigília para desbloquear dinheiro e o pastor envolvido. Aí a pergunta é, irmão, seja em matéria de sexualidade, de ganho fácil de dinheiro, você tem que se lembrar que o mundo jaz no maligno. Um crente enraizado é para isso. É para ele não ser seduzido por questões de propostas financeiras. A quantidade de pastor evangélico no Brasil que botou dinheiro nessas coisas, mas quando o dinheiro é pessoal dele, está errado, mas tudo bem, pessoal dele. O duro é que tem igreja que é administrada com a mão do bolso do pastor e a outra mão na tesouraria da igreja, que levou a igreja a perder dinheiro também. Tudo isso sinais da volta do Senhor Jesus. Mas, na palavra da fé aqui, está nos ensinando. Se nós temos uma fé fortalecida no Senhor, não tem como isso acontecer. Porque nós somos o povo que escolheu o jeito certo de andar. É firmado na palavra âncora da verdade, amém? Então se posiciona. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você se posicionar sobre o que você crê, menos tentado você será. Quanto mais você tiver parapeitos de proteção, em Gênesis, lá na lei, em Deuteronômio, perdão, na lei de Moisés, diz, quando construírem uma casa nova, faça os parapeitos, para que ninguém caia da casa e você seja culpado do sangue. Então, se você é uma pessoa, é igual tem gente casada que anda sem aliança. Você quer ser bonito sendo feio? Não é? Então, isso aqui é para dar um sinal, inclusive para o mundo hoje. Né? E eu já aproveitei e fiz duas. Uma para Leila e uma para o Senhor. Então, tudo que você puder fazer para deixar claro o seu testemunho de fé é importante. Quarto, responda ao seu chamado. O nosso chamado, primeiro, queridos líderes, o seu chamado primeiro não é para pastorear, não é para ser professor, o seu chamado é para seguir a Jesus. Esse é o nosso primeiro chamado. Veja aí, verso 5, leia comigo. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Esse é o nosso chamado. É o chamado para fazer Cristo conhecido. Agora, eu e você temos dons. O apóstolo Paulo disse no primeiro verso qual eram os seus dons de governo. Mas, acima disso, todos somos chamados para o evangelismo, para levar o evangelho de Jesus a todas as nações. Porque há um chamado maior. Toda cidade tem um som vindo do solo. E a igreja faz a leitura desse som e prega o evangelho. Como diz Romanos, mais à frente no capítulo 1, versos 19 a 20, vai falar que nossa missão é manifestar Cristo nesta terra. 5. Defina o seu senhorio para o ministério. Não é por causa do pastor Gilson, não é por causa do pastor Ronaldo, não é por causa dos pastores da igreja. É porque você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem temor. Não é questão de alguém estar olhando ou não. Verso 6, e vocês também estão entre os chamados para o pertencimento a Cristo. Não é pertencer a PIB de Campo Grande, não é pertencer à denominação batista, isso é uma bênção, mas antes de tudo é pertencer àquele que era, que é e que há de vir, aquele que nunca passará nem suas palavras. A quem você pertence? Quem pertence o seu dinheiro, seus bens, seu tempo, sua carreira, sua empresa? Antigamente eu falava uma coisa de menino, né?
Eu fundei alguns anos atrás um ministério para empresários em São José, chamava Negócio Fechado. E aí eu falava, então você fecha o seu negócio e o seu primeiro, a sua empresa pertence ao Senhor e você é sócio dele. Isso não está errado, não está certo. A minha empresa, ela tem que ser administrada numa perspectiva, e se você é empresário, de que tudo pertence ao Senhor. Deus não quer ser seu sócio. Então, às vezes, a gente fala assim com muito orgulho, Deus é o meu sócio e Ele é o majoritário. Gente, é diminuir muito a pessoa de Deus. Você acha Deus grande, eterno, sublime, tremendo, poderoso, que envia o seu único filho ao mundo, quer ser sócio de uma empresa de lapidar diamante? Uma empresa de laticínio? Uma empresa de fazer camiseta? Ele é dono de você, para que ele vai querer ser sócio da sua empresa? Não é? Então, é diminuir muito a pessoa de Deus. Ele não é meu sócio, e nem ele tem 90% e eu tenho 10%. Eu não tenho nada, eu sou o doulos dele. Eu sou escravo, é ou não é? Porque Deus não estava interessado nem em Isaac, Deus estava interessado em Abraão. Deus está interessado na gente. Então Ele é o seu Senhor. Então no altar, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. 6. Escolha a santidade acima das circunstâncias. Mais do que nunca, o mundo não vai melhorar, não é verdade? Olha o verso 7, que coisa interessante. Eu já estou terminando o meu tempo aqui, o pastor... teve uma hora, eu levei um susto. Eu olhei aqui, eu falei, nossa, já é mais do que meio-dia. Mas é o fuso lá, né? Mas olha só, leia comigo aqui Romanos 19, 20. A todos os que estão em Roma. Eles são o quê, gente? Amados de Deus e chamarem para serem santos. Mas Roma era a capital do império, era pagã, era devassa, tinha todo tipo de idolatria, todo tipo de pensamento liberal que nós temos hoje de sexualidade já tinha lá, mas o Senhor chama os cristãos que moravam em Roma de santos e de separados. Então tem muito crente que quer que o mundo tenha comportamento de convertido, enquanto que ele não conhece Jesus. Quem tem que ter comportamento transformado somos nós, não é o mundo. Tem crente que vive dentro de bolha, dentro de igreja evangélica, e se assusta quando o mundo é mundo. Gente, o mundo jaz no maligno, caído em seus delitos e pecados. Nós é que somos sal da terra e luz do mundo. O mundo vai continuar sendo o mundo. Ou você é daqueles que acham que o diabo vai se converter? Que no final, teísmo aberto, todo mundo se arrepende. Você vai para o céu, que vai encontrar lá Saddam Hussein, Hitler, né? Não, gente. Existe inferno e existe céu. E só vai para o céu quem se arrepender dos seus pecados originais, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, confessar Jesus como Senhor e Salvador. O mundo às vezes quer nos pregar algo que não é verdade. Por exemplo, o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Ela precisa matar? Não. Roubar? Não. Prostituir? Não. A única coisa que um ser humano precisa fazer para ir para o inferno é nascer. Ele nascer, ele já está destituído da glória. Mas pela graça, o que Deus faz? Nos enviou quem? Aí o que acontece? Jesus muda a nossa história. O que é conversão? Eu nasci formado na carne, recebi o pecado por herança de
Adão, o primeiro homem, então eu estou indo para o inferno. Não por causa do que eu fiz, mas do que eu herdei. O que eu fiz já é consequência. Aí entra Jesus na minha história, o que acontece? Eu me converto. Então, há uma conversão, eu mudo a direção. E aí eu volto para o meu Criador. A pregação mais importante na Bíblia é a pregação de arrependimento. Por isso, arrependei-vos já, não é? Eu fui criado no interior de Macaé, ouvindo a minha mãe, que era costureira, e graças a Deus ela voltou para Jesus. Minha mãe fumava 2 carteiras de cigarro Continental por dia. Os que mais antigos aí sabem que era um cigarro muito forte, não é? E ela se desviou e estava fora. Isso eu era júnior. Mas quando eu estava entrando na adolescência, minha mãe voltou para a igreja. Mas mesmo fora, eu ouvia, sentado ali na máquina de costura, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Então, há um dia em que eu preciso acordar, eu preciso mudar de rota, porque sem Jesus eu estou indo para o pecado, para o mundo, para as trevas, mas Jesus pode mudar tudo isso. Então, essa é a primeira pregação, é a pregação de arrependimento. Sem ela não tem crescimento, não é? Então, escolha a sua santidade. E 7º e último, viva satisfeito nele. Então, da mesma maneira que não era Roma que santificava o homem, mas é Cristo em Roma, também é em Campo Grande. Não é a cidade, é Cristo em você, por onde você for na cidade. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, e antes satisfeito nele. Não existe plano B. Ande satisfeito nele, ande bem abastecido, satisfeito. Quantos aqui são solteiros? Levanta sua mão. Não tem vergonha, não? Nenhum problema. Nenhum problema. Deus abençoe você. Uma vez eu cheguei para um filho meu e falei com ele assim, Pedro, tá mal aí, hein? Cadê a namorada? Tá ficando complicado, hein? E tal. É novinho, menino com 22 anos. Eu estava querendo só zoar com ele, Ronaldo. Aí ele disse, pai, estou muito bem. Quem está mal é quem está mal casado. Eu estou ótimo, né? Então, deixa eu dizer, você que levantou a mão aí, independente da sua idade. Fica tranquilo, querido. Fica muito tranquilo. Sabe quando você pode casar? Quando você não precisar casar. Se você está satisfeito com Deus, está satisfeito com a sua sexualidade, está satisfeito com a sua vida interior, aí você pode orar a Deus e pedir a Deus alguém, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Agora, se você está desesperado para casar, você é um homem bomba, uma mulher bomba. Não é? Porque vai que não é da vontade de Deus, mas você está tão obstinado que tem que ser aquele moreno, alto, bonito, sensual, e aí não é a pessoa de Deus para a sua vida. Não é verdade? Quando eu estou satisfeito, aí eu posso orar a Deus. Sabe por quê? Os satisfeitos são seletivos. Quem é satisfeito sabe escolher, não é? Quando você está dirigindo o seu carro, quem dirige carro aqui? Ok. Seja o seu carro por combustível, fóssil ou por elétrico, quando você está com o tanque cheio carregado, a sua sensação é outra. Presta atenção. Você está dirigindo o seu carro está lá na reserva, você fica suando, você fica desesperado, você fica tenso, não é? Aí aparece um posto que diz que é 7 estrelas, mas não tem nenhuma. A gasolina é batizada, é suja e é cara. Mas você está o quê? Desabastecido. O que você tem que fazer? Parar de abastecer. Vai ferrar todo o motor, mas fazer o quê? Porque você não está satisfeito, não está abastecido. Aí tem que pegar o que dá.
Mas quando você é previdente, está andando lá, tem meio tanque, um terço, aí você passa, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Querido, a vida cristã é a mesma coisa. Vida cristã, quando você está satisfeito em Jesus, você está liderando de forma abundante, você vai prevalecer, você sabe o que é para você. Porque nem tudo que é bom para você. Nesse tempo de mídias sociais, muito cuidado, porque é só mídia, não tem nada de social. Quem diz que aquilo é o que Deus quer para você? Não é porque Ele comprou, porque Ele tem, porque Ele foi, que é para você. Tem gente que está pensando que a solução da minha vida é morar fora. Está precisando de cura exterior. Não, eu acho que ele está precisando de cura interior. Porque se esquece que nos Estados Unidos, você sabe qual é o lugar que tem mais suicídio, proporcionalmente falando? É o Japão. E é um lugar de IDH altíssimo e de pessoas ricas. Porque autoestima não é sinônimo de patrimônio. Ande satisfeito com o Senhor. E aqui eu quero concluir com você com uma palavra também de Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Ele não viverá das aparências, ele não viverá dos sentimentos, ele não viverá da vontade, ele viverá da sua fé. Sustente a sua fé, queridos líderes da PIB em Campo Grande, e a sua fé em Cristo Jesus, inabalável, como martelo, como bússola, como rocha, sustentará você nos dias maus. Amém? Eu queria até abrir para perguntas e respostas, mas hoje não vai ser possível pela hora. O pastor me deu 1 hora, eu já estou com 1h05 aqui, mas fica para a próxima, Ronaldo. Eu queria orar com você, são agora 11h30, queria mostrar um vídeo só, e esse vídeo incentivar você, não ao resultado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus nos enviou a dar o resultado. Mas o meio para dar o resultado é muito importante. Essa igreja tem uma missão, amar a Deus e amar as... Então, se você amar a Deus e amar as pessoas, é o grande mandamento, você vai cumprir a grande comissão de levar o evangelho para todo mundo. Então, o meio importa. Né? O meio importa e muito. Então, que você... lá na frente, entregue a multiplicação da sua célula, o seu ministério dando os frutos, a igreja celebrando com muita paixão aqui nas celebrações, mas lembre-se que os meios importam. Não é chegar lá morrendo ou com mau testemunho. Então cuide das suas finanças, cuide do seu coração, cuide do seu namoro, cuide do seu casamento. Não porque você é melhor do que ninguém, nós somos todos pecadores, mas porque nós somos... testemunho vivo de Cristo na terra. Então, que essa palavra de Romanos 1 te ajude nesse sentido. Você recebe essa palavra da fé? Amém. Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Amém? Então, depois desse vídeo eu vou orar com você e passo a palavra para o Ronaldo. Então, que o lidere hoje da Primeira Batista tenha afiado o seu ferro aí, o seu machado, para você continuar na sua grande campanha de colher para o Senhor nessa grande seara, amém? Todo ano lá em São José dos Campos, a gente chega no final do ano, a gente faz um recap de como foi o ano passado. Então esses aqui são alguns números da nossa igreja no ano passado. Agora, com relação a número, querido líder, você tem que cuidar que você não pode ter duas doenças. Não pode ter numerolatria, que é adorar números, mas também não pode ter numerofobia, ter medo dos números. Então o seu líder pede um relatório para você. Ah não, pastor, eu sou espiritual. Eu orei bastante. Não, mas e os números? Não. Se você tem problema com o número, isso é um problema seu, vai se tratar, porque... a Bíblia não tem, Deus não tem. Tem até um livro na Bíblia que chama Números, não é? Tem tantos números na Bíblia. Não adore os números, mas números vão fazer uma leitura para você, para que você melhore no ano seguinte, para a glória global de Deus, não é?
para salvar mais pessoas para Jesus. Então veja, e todo ano nós temos um tema. Então o outro ano foi o ano de fazer discípulos, esse é um ano do sobrenatural. Queria pedir para a igreja ficar de pé, estender as mãos para cá. Jesus nunca disse que seria fácil, gente. Ele disse, em Mateus 28, ele disse que estaria conosco. Pelo contrário, ele disse que iria nos enviar como ovelha no meio de lobos. Mas a garantia é que ele disse, eu estarei com vocês até o fim. Então, a todos os pastores, a todos os líderes de grupos, a todos os líderes de ministério, vamos pegar essa palavra. Se ele diz que está comigo, então é suficiente, não é? Enquanto que ele não vem, nós vamos dizer isso? Enquanto ele não vem, nós vamos. Então eu queria agora pedir que a gente estenda as mãos sobre os seus líderes e ore, e assim pode despedir, pastor Ronaldo. Então dia 4, vamos cantar, sair louvando, alabanza. E dia 4 de agosto tem o próximo Lidere Primeira Batista. 4 de agosto, anota aí, não é? Pai, nós te louvamos e te adoramos pelo que recebemos e vamos sair para repartir pelas ruas, praças, condomínios, casas, prédios, todos os lugares nessa semana. Agora nós oramos como igreja do Senhor Jesus, abençoando todos os pastores desta casa. Abençoe os cônjuges, os filhos, esconda-os atrás da cruz de Cristo. Aos que estão cansados, renove, continue abençoando o Gilson na sua cura plena em nome de Jesus. Abençoe Vasti, abençoe se há algum outro pastor doente, emocional, físico e espiritual, que o Senhor cure pela glória do Senhor e ele volte aqui para dar testemunho do teu poder. Abençoamos os líderes de célula da igreja, Deus, que eles pastoreiem com zelo, cada semana nas casas, os coordenadores, supervisores, guarde-os e livra de todo mal. Em nome de Jesus, nós como igreja os abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Isso.